2 anos, eu acho, né? E sou líder do grupo de estudo GEDIS, onde a gente tem discussões, né, sobre análise do discurso e outras questões adjacentes. Eu vou tentar conversar com vocês aqui nesses 40 minutos, 1 hora, mostrando para vocês de forma bem clara, né, ou bem básica, bem introdutória, essas questões dos elementos da pesquisa. Então, eu pensei aqui num material onde a gente vai poder, digamos assim, fazer um vai e volta para vocês entenderem mais ou menos onde tudo começa, né? Então, eu poderia dizer que tudo começa aqui, né? No edital. Então, o edital é o ponto de partida que vocês vão ter para o ingresso no mestrado, né? Como a gente falou ali dos elementos, né, da pesquisa, eu vou chegar do projeto, eu vou chegar aqui que para o edital do ano passado, vamos lá. Lembrando que, como eu falei para vocês, a leitura do edital, ela é fundamental para que a gente consiga organizar o projeto de forma clara, objetiva. Então, a leitura do edital, ela favorece com que vocês entendam todos os aspectos necessários para que a gente consiga montar aí um projeto organizado, né, bem estruturado. Oh, meu Deus, não acredito que eu perdi aqui, deixei ele certinho na página, agora o bicho saiu. Vamos lá, tá aqui, né? Então, eu vou começar aí, né, olhando aí, no caso, no edital passado, está na página 19, tá? Como a gente sugere aqui, tá? A gente vai ter aqui o roteiro para a elaboração do projeto de pesquisa. É um modelo, né, que vocês vão adaptar de acordo com a área que cada um for escolher, entendendo que cada área ela tem algumas especificidades, né? Então, eu vou mostrar daqui a pouco o modelo de projeto que foi adaptado para a análise do discurso, que é onde eu trabalho, mas a gente vai começar aqui com a questão dos elementos iniciais, tá? Então, eu vou pensar aqui sempre, primeiro, onde é que começa o meu projeto, né? Ele começa com um objeto de estudo. Eu tenho que ter um objeto de estudo. Esse objeto, eu preciso, a partir desse objeto, começar a olhar para ele e observar algumas inquietações, né? Então, é a partir dessas inquietações que surge o meu projeto de pesquisa. Então, depois que eu olho para o objeto, que eu começo a pensar o que nele é diferente do olhar que eu tinha antes, ou de olhares que outros pesquisadores têm sobre o objeto, eu vou pensar aí, talvez, em iniciar os passos como a gente pega aqui na primeira parte, com o título do trabalho, tá? Então, esse título do trabalho, a gente pede que ele não seja extenso e que ele diga de formas, digamos assim, em linhas gerais, aquilo que você quer pesquisar, tá? Eu vou já mostrar aqui um modelo, tá? Mas depois que eu pensei aí no meu objeto, selecionei, por exemplo, aí pensei num problema, naquilo que geralmente o problema aqui ele vai se inserir enquanto uma pergunta. A gente vai já ver isso lá na frente. Então, essa pergunta, ela vai apontar, né, para o seu objeto. Então, tenho aí essa pergunta que vai apontar para esse objeto. E depois que eu penso na pergunta sobre o objeto, eu vou começar ali a ver onde é que ele se encaixa. Se eu sou, por exemplo, se eu penso em termos de literatura, então eu vou olhar para os professores, para os projetos que estão voltados ali para a linha 3. Então, eu vou pensar ali, e onde é que eu acho isso? Aqui no próprio edital tem, vocês quando forem olhar do ano passado, ele já vai constar ali e vocês vão conseguir se situar. Então, escolhi o objeto, pensei ali alguma coisa que me inquieta, que é o problema, é, e aí eu pensei num título provisório, né? Vou situar a minha pesquisa aqui numa linha de pesquisa, né?
Então, essa linha de pesquisa tem que estar alinhada com aquilo que eu quero pesquisar. Se eu vou pesquisar coisas do léxico, né, já linha um. Se eu vou pesquisar questões envolvendo discurso, linha 2. Se eu vou pesquisar sobre questões envolvendo literatura, linha 3, tá? E aí eu vou começar o meu projeto com a justificativa, né? Então, antes, né, pensei aí, o título, estabeleci aí a linha de pesquisa, e aí eu penso ali numa justificativa, né? Como é que eu vou pensar ali nessa questão da justificativa? Então, eu tenho que organizar de forma que eu pense, né, que eu apresente o tema da pesquisa, que é a parte introdutória, de onde tudo vai partir. A partir dessa questão introdutória, eu vou situar, né, o meu trabalho, situar o meu objeto. Eu vou, por exemplo, escolher o objeto como o que eu pesquiso, que é Bumba Boi do Maranhão. Então, eu vou pensar ali, primeiro, né, num problema. Vou pensar aqui numa questão que já vem discutindo há algum tempo. Por exemplo, é, como se organiza, por exemplo, ali, como se constitui a identidade, né, negra e afro-indígena no Bumba Boi do Maranhão? Eu tenho meu objeto, que é o Bumba Boi. Eu tenho um problema, que é como isso se constitui, como ele surge ali no Bumba Boi. E aí eu escolho uma linha de pesquisa. Vou pensar ali na linha do discurso, né? E aí eu vou, logo em seguida, né, nessa terceira etapa, apresentar o tema, né? Depois que eu apresento o tema, eu vou explicar o que que é o boi, onde surgiu o boi, por que que, quais são os tipos, né, de moer o boi do Maranhão, que é o que eu trabalho. Depois que eu apresentei isso, o que que vai acontecer? Eu vou ter que explicar, eu vou ter que justificar, eu vou ter que dizer por que que isso é importante de ser estudado dentro da área de estudos da linguagem, tá? Então, é nesse momento que você vai dizer por que o seu trabalho é importante. Se eu for, por exemplo, pesquisar ainda dentro do tema de Bumba Boi, eu poderia situar o meu trabalho na linha um, vai falar sobre as questões do léxico, questões de sociolinguística, etc. Eu poderia pensar o seguinte, né? Como assim, como se constitui ou como se organiza o léxico em termos ali, por exemplo, de origem das palavras que circulam no universo dos brincantes e das festividades do São João envolvendo o Bumba Boi. Então, criei ali um outro questionamento, que ele já vai para uma outra linha de pesquisa, onde você vai pesquisar, organizar, elencar outros elementos diferentes daqueles que eu apresentei antes, tá? E depois que eu pensei isso, situei na linha 2, na linha um, voltando aí eu vou ter que fazer o mesmo percurso, apresentar o tema, e aí a minha justificativa, ela vai ter que estar alinhada com aquilo que se espera que se estude ali na linha um, né? Então, eu vou ter que dizer por que que pesquisar, né, o léxico que envolve o meu boi do Maranhão, ele é importante para ser pesquisado. E como ele vai se situar ali naquela linha de pesquisa que eu já estou ali pensando em organizar o meu trabalho. Pensei nisso, né? E organizei dessa forma inicial que eu estou falando para vocês. Se eu quiser fazer para a linha 3, que é a linha de literatura, eu poderia trabalhar com o meu boi? Posso também. Vou seguir o mesmo trajeto. Pensar ali, né, no objeto, que eu já sei que é algum meu boi, fazer uma pergunta, talvez, um caso aí é o problema, né, de pesquisa. Parar para pensar da seguinte forma: como se situa o alto do meu boi dentro da literatura, digamos assim, vicentina? Porque, na verdade, o Boom eu vejo como alto, ele está ali, né, como surge ali dentro do Teatro Vicentino. Então, esse é o meu problema de pesquisa, esse poderia ser meu problema de pesquisa. Vou fazer a mesma coisa, situar o Bumba Meu Boi, né, justificar por que que é importante resgatar digamos assim, raízes do Bumba Meu Boi lá no Teatro Vicentino, como ele
ele, digamos assim, transita, né, digamos assim, dentro da cultura do Maranhão, e se ele ainda se constitui, ou se ele ainda se apresenta com características de auto. Então, eu vou dizer o seguinte, por que que essa pesquisa ela é importante? Ela é importante para que a gente consiga resgatar essas raízes do Bumba Meu Boi do Maranhão, fazer uma relação que ela é, digamos assim, bem estreita com a literatura, e aí, e a partir daí eu poderia justificar ainda que o que a gente entende hoje como Bumba Meu Boi do Maranhão, ele está para além da literatura. Mas o olhar que eu vou dar, ele é literário, ele é importante para que a gente consiga estabelecer as novas bases de pensar a literatura oral, né, que é o Bumba Meu Boi, e que partiu de uma literatura que era escrita. Então, eu tenho ali uma justificativa, claro que vocês vão ter que elaborar ali de forma mais organizada, mas é basicamente assim, tá? Estabeleci aí a minha apresentação, a minha justificativa, e aí eu tenho que pensar nos objetivos. O que que são esses objetivos da pesquisa aí, né? É a forma que a gente vai encontrar ali para mostrar as ações que a gente vai tomar para resolver a pergunta problema, ou o problema de pesquisa, tá? Então, eu vou ter que pensar aqui esses objetivos de forma que eu consiga ter uma relação, né, de começo, meio e fim. Então, eu tenho aqui, né, o ponto inicial, o ponto de desenvolvimento e o ponto onde eu vou fechar o meu trabalho, tá? Começo, meio e fim. Então, isso vai passar ali por uma escolha criteriosa dos verbos de pesquisa. Então, são esses verbos que vão dar ali a tônica do início do seu trabalho, porque são eles que vão organizar a forma como quem for avaliar o seu projeto vai entender o encadeamento da sua pesquisa. Então, às vezes, pode acontecer o seguinte: quem tá saindo da graduação, acho que talvez não sofra tanto, mas quem já está algum tempo afastado, sinta um pouco de dificuldade, mas a gente vai parar para pensar da seguinte forma: se eu preciso de um começo, então eu preciso contextualizar, né, o meu objeto. Eu posso colocar o contextualizar como um verbo inicial para o início, que é a primeira parte. E aí, depois que eu contextualizo o objeto, eu poderia pensar aí que eu devo discutir a teoria que eu vou utilizar para ah, tratar os meus dados. Pensei aí o início, né? Discutir o tema, não, apresentar o tema, ou digamos assim, apresentar o tema, demonstrar o tema, etc. Depois eu discuto a teoria frente, né, ao meu objeto, e por fim eu preciso ali, né, dar um final para o meu trabalho, que é onde eu vou analisar, né? Claro, isso parte daquilo que você está propondo enquanto problema de pesquisa. Se o meu problema de pesquisa é talvez demonstrar como funciona, ou como se constitui, ou como se organiza o Buma Boi a partir de relações literárias, etc., eu preciso pensar que o último objetivo, né, específico da minha pesquisa, ele precisa direcionar para esse fechamento, que é para uma análise, para uma discussão, para um aprofundamento. Então, assim, é só você digitar no Google, né? Lista de verbo para produção de objetivos geral e específico. Ele vai te dar ali uma lista bem grande, e naquela lista ela tem ali algumas que são um pouco mais elaboradas, que apresentam alguns verbos com determinadas finalidades. Então, quando vocês forem observar, dê uma olhada com um pouco de carinho para vocês pensarem como vocês vão organizar ali a pesquisa de vocês, tá? E aí a gente vai para um outro ponto,
que é muito importante também, que aqui, digamos assim, é a parte mais dura do projeto, que é a fundamentação teórica, que é onde vocês vão apresentar ali o arcabouço teórico que vai, digamos assim, ser utilizado para a análise dos dados de vocês ou para a futura análise dos dados de vocês. Então, é a partir dessa teoria que vocês vão conseguir ali dizer ou demonstrar o conhecimento de vocês teórico que vai ser utilizado para interpretar os dados quando chegar a parte da análise, né? E, por fim, a gente vai ter aqui a metodologia, que é o coração da pesquisa. Lembra que eu falei ainda agora que a pesquisa ela vai surgir ali, né, com o objeto, né? Passei ali pelo objeto, então, a parte do objeto, eu penso ali um problema de pesquisa, que é uma indagação que eu vou ter, e aí, depois que eu pensei no problema, eu vou situar o problema, né, situar o meu objeto ali de pesquisa, vou justificar porque que ele é importante. Depois disso, eu vou estabelecer os objetivos de pesquisa, que são as ações, para se chegar na resposta da pergunta problema. Só que a metodologia, ela é a parte do coração da pesquisa, porque é a partir dessa parte aqui que você vai começar a organizar, né, todos os procedimentos metodológicos que você vai utilizar na hora que for tratar os dados, tá? Então, basicamente, é assim que as coisas elas vão se organizar. Então, eu vou dizer se a minha pesquisa ela é quantitativa, qualitativa, se ela é quali-quantitativa, ou no caso, análise de discurso, se eu vou utilizar análise do discurso de linha francesa, que ela não tem, né, digamos assim, uma metodologia, porque ela própria já é metodologia de análise. E aí eu vou estabelecer um cronograma, né? Dizer ali, em linhas gerais, se dentro de 24 meses eu consigo, né, desenvolver essa pesquisa. Então, quando os avaliadores eles forem observar, né, que é o tempo que dura o mestrado, se você consegue desenvolver a sua pesquisa ali em 24 meses, que isso é importantíssimo. Que a sua pesquisa ela seja execuível. Porque às vezes a gente pensa em algumas coisas e as coisas como elas surgem na nossa forma de pensar, elas têm um tempo. E a gente tem que entender que o tempo da pesquisa ele ocorre de uma outra forma. Não é o mesmo tempo que a gente vive. Porque às vezes a gente consegue escrever rápido algumas coisas, outras coisas elas demoram um pouco mais, mas o tempo que a gente vive ele continua correndo, né? E aí a gente começa a pensar, às vezes os alunos se perguntam muito, tá faltando, são quantas laudas para qualificação? São 50, são 60, são 70, né? E aí, às vezes, se você se sentasse, por exemplo, escrevesse uma lauda por dia, eu conseguiria terminar uma dissertação em 3 meses, né? Mas a gente sabe que o tempo não funciona assim, né? O tempo da produção, porque alguns de nós somos pais, outros somos só filhos, temos muitas obrigações, outros trabalham parcialmente, e assim por diante, tá? Então, pensar aí num projeto que vai ali ter começo e meio e fim, como eu falei anteriormente, dentro desses 24 meses, é fundamental para que a gente consiga ali, né, começar bem o mestrado com fôlego e terminar bem, né? Então, depois disso, a bibliografia que você utilizou aqui na fundamentação teórica, os teóricos que você citou ali nessa parte, eles vão aparecer aqui nas referências bibliográficas, tá? E aí você montou basicamente o seu projeto de pesquisa, tá? Eu pensei aqui numa apresentação, já falei aqui em linhas gerais como é que funciona, mas a gente vai terminar aí dando uma aprofundada nessas questões aí que ficaram aí organizadas para essa apresentação de hoje. Então aí, vamos pensar aqui, né, que é um projeto de pesquisa.
como é que eu vou pensar aí, né, um projeto? O que é um projeto? Projeto, basicamente, é o ponto de partida para vocês começarem uma pesquisa científica, tá? Então, toda pesquisa científica, ela precisa de um projeto, né? Ou, no caso aí, um pré-projeto. Por quê? Porque daqui a algum tempo, às vezes você ingressa no mestrado e o projeto ele vai ganhando novas formas, novos contornos, de acordo com o seu avanço nas leituras, na vivência, na, na, no aprimoramento do seu olhar frente ao seu objeto, né? Então, o projeto de pesquisa aí, ele sim seja como um mapa, né, que guia na sua jornada científica do começo do mestrado até o final, né? E aí, como eu falei para vocês, como toda pesquisa, ele pode sofrer algumas alterações de acordo com as necessidades, tá? Então, o que, né? Surgem algumas perguntas. O que? O tema e o problema a investigar. O que que eu vou pesquisar, né? Ah, tem gente que já tem tem alguns alunos, alguns candidatos que já têm alguma coisa em mente. Mas como é que eu vou pensar aí? Como é que eu vou organizar isso, né? Então, eu poderia pensar aqui que eu poderia. Hoje em dia a gente está discutindo muito essas questões, por exemplo, envolvendo tolerância, intolerância, né? Tanto religiosa como de outras ordens. Então, eu poderia pensar, talvez aí, como a política, né, e a religião, elas se relacionam e como elas são ali discutidas na mídia, né, televisiva, no Instagram ou em outra mídia social, tá? Então, eu já tenho aí um, um objeto, né, alguma coisa que eu vou investigar. Pensei aí nesse objeto, e aí eu vou passar aqui pela questão do tema, né, problema, né, que eu vou trabalhar aí em forma de investigação, de pesquisa, de análise, né? Então, por quê? Por que que eu vou estudar isso? Por que que isso é importante, né? Então, isso é fundamental eu ter uma ideia, né? Porque não basta eu dizer que eu quero estudar, por exemplo, a relação da mídia com a religião, né? Ou da política com a religião. Preciso justificar por que que isso é importante, como isso vai ali impactar a sociedade em termos, digamos assim, científicos. Eu poderia pensar ali, por exemplo, pegando a pesquisa daqui, que eu vou mostrar daqui a pouco, da minha orientanda, que fala sobre Libras, né? Então, como é que eu posso pensar aí digamos assim, na percepção que os docentes têm sobre as dificuldades de um aluno que não sabe nem língua portuguesa e nem língua brasileira de sinais, né? Que ele utiliza os sinais caseiros que são desenvolvidos nas próprias casas de determinados grupos de sujeitos. Então, eu poderia pesquisar sobre isso, né? E aí eu justificaria de que forma, né? Eu diria, por exemplo, que essa pesquisa ela é interessante, ela é importante, ou ela lança a luz ali sobre um problema que muitas famílias elas passam, que é a falta de acesso desses sujeitos à linguagem, né? Então, a linguagem é o que nos dá acesso ao mundo que a gente vive hoje, porque se a gente sai de casa, a gente precisa saber ler, interpretar, né? Pelo menos o letreiro do ônibus que a gente vai pegar, ou saber ler, interpretar as letras, os números, os emojis que aparecem no celular. Então, é pela linguagem que a gente se insere no mundo que a gente vive hoje, né? E aí, a gente vai passar pelos objetivos, pelas hipóteses que eu não mencionei ainda agora, mas a maioria das pesquisas elas têm uma hipótese, né? Então, essa hipótese ela pode se confirmar ou ela pode não se confirmar, ela pode vir de forma explícita ou forma implícita, tá? Então,
para a maioria das linhas teóricas, né, geralmente se estabelece uma ou mais hipóteses, tá? No caso da análise do discurso, não tem hipótese, porque a gente pensa que se a gente vai fazer análise, e a análise ela vai ao corpus e ao corpus que demanda as categorias de análise, se eu estabelecer uma hipótese, eu já vou antecipar a análise. Então, no caso da análise de discurso, não tem análise, não tem hipótese por conta desse motivo, né? E aí depois eu vou desembocar na metodologia, como eu falei anteriormente, que é como eu vou explicar, como eu vou utilizar as ferramentas que eu ali estabeleci anteriormente, a teoria que eu elenquei para poder fazer o tratamento dos dados, tá? E a gente passa para a questão, né, do tema, propriamente dito. Eu posso ter vários temas. Então, eu poderia pensar, né, para além de direitos fundamentais, políticas públicas e educação fiscal, eu poderia pensar, digamos assim, aí poderia pensar assim, professor, eu posso trabalhar, talvez, ali com dança, eu gosto de dança. Dá para eu trabalhar o tema dança no mestrado em letras? Dá, dá. Por quê? Porque a dança é uma forma de linguagem. E aí eu posso pensar ali em termos discursivos, eu posso pensar em termos do léxico, como é que, por exemplo, eu poderia trabalhar ali o ensino, né, de dança por meio de Libras, né, como é que isso se daria, como é que o aprendizado das pessoas, elas ocorrem pelo meio da dança e assim por diante, tá? E aí, voltando para a questão, né, do problema, que é o ponto central aí, né, que é de onde tudo parte, eu já falei para vocês que esse problema ele vai nascer ali de uma inquietação. Essa inquietação ela precisa, digamos assim, ela precisa sustentar, né, como é que eu poderia dizer? Ela precisa ali ser alguma coisa que foge da normalidade, né? Quando você olha, por exemplo, uma caixa, ela pode ser uma caixa, ou você pode tentar entender qual é a função social ou outra função daquela caixa dentro daquela situação. Então, é no problema que a pesquisa nasce, tá? Porque é ali que é naquele ponto daquela pergunta que vai te levar para onde você quer chegar, né? Que é a pesquisa científica, né? Então, pegando aqui essa frase, tá? Então vamos pensar o seguinte, né? Que um bom problema de pesquisa, ele orienta todas as decisões metodológicas que virão a seguir. Como eu falei para vocês, é a partir, né, do problema, da pergunta, das indagações iniciais, que a pesquisa ela vai surgir depois que ela surge, que você começa a estruturar o projeto, essas perguntas elas podem aumentar e elas podem ganhar uma profundidade maior. E é por isso que eu falo para vocês que o projeto, quando vocês começam, às vezes antes de terminar o mestrado, alguns ajustes eles precisam ser feitos. Por quê? Porque você vai ali amadurecendo enquanto pesquisador e essas alterações elas precisam ser feitas, tá? Então vamos pensar aqui que pegar o objetivo geral, tá? Que é o resultado final e abrangente da pesquisa. E aí, como eu falei para vocês, ela parte sempre de um verbo no infinitivo, que aqui, neste caso, é o analisar, né? Vamos pegar aqui o nosso exemplo, analisar o impacto da evasão fiscal, né, no investimento em educação pública. Ou, se eu pudesse aqui, eu peguei aqui uns exemplos bem gerais, né, bem aí voltados para a educação, mas eu poderia analisar como os manuais, né, como, por exemplo, a BNCC, ela propõe, como isso se materializa, né, que materialidades discursivas aparecem ali, ou que atravessamentos ideológicos aparecem no texto da BNCC e na sua execução nas escolas. É uma possibilidade, tá? E aí, a gente vai pensar aqui para os objetivos específicos. Como eu falei anteriormente, eu vou pegar o objetivo geral, ele parte, né,
da ação maior para pequenas ações menores que eu vou desenvolver, né, para chegar na resposta para a pergunta problema, tá? E aí, como eu falei para vocês, eu poderia aqui identificar, né, as principais causas da evasão fiscal, que aí é onde eu situo aqui o meu tema. Já vou falar ali de evasão fiscal, então eu preciso identificar as principais causas. Antes disso, eu vou ali explicar, né, qual é o meu posicionamento sobre evasão fiscal, etc e tal. Aí eu posso comparar, né, os investimentos em diferentes regiões. Só que aí eu poderia aqui para afunilar apontar essa relação aqui de comparar com a minha teoria que eu elenquei. Então, eu poderia comparar, né, ah, sob a ótica da teoria da argumentação, né, como os textos da BNCC e de outros documentos norteadores da educação, eles apresentam relações de metáfora ou etc. Tá? Para isso, é como eu estou falando para vocês. Precisa que vocês conheçam o objeto e que vocês já tenham ali uma teoria para vocês embasarem a proposta de vocês, né? E aí, como na verdade o objetivo aqui é trabalhar ali, no caso desse que eu trouxe, né, pensar aí na questão da causa da evasão, eu vou propor ali mecanismos de combate, né, a essa evasão. Se eu fosse, por exemplo, trabalhar ali com a BNCC, tendo ali como um documento norteador, eu poderia analisar, né, as estratégias de argumentação, os mecanismos discursivos e atravessamentos ideológicos presentes no documento da BNCC ou no documento que norteia as questões de educação aqui para o Estado do Maranhão. São possibilidades que vão se multiplicando. Mas a gente observa aqui aquilo que eu falei para vocês, né? Começo, meio, né? E fim. Você começa a pesquisa, né, identificando, depois você traz ali uma comparação, mas que envolve a inserção da teoria que você vai trabalhar, e por fim você propõe, né, ali como resposta, ou, se fosse o caso aqui, analisar como o documento, como o meu corpus, ele tem ali marcas que apontam para mecanismo de combate à evasão e assim por diante. Tudo vai ser delineado a partir da pergunta-problema e depois das ações, né, propostas pelos verbos que você vai utilizar para estruturar os seus objetivos, tá? Gente, se eu estiver falando muito rápido, tá? Só avisei no chat ou tá de boa. Vamos lá, só tomar um pouquinho de água. Vamos lá, como eu falei para vocês, né, para eu estabelecer ali a hipótese ou as hipóteses, né, ela sim seja ali como respostas, como ele fala, respostas provisórias. Por isso que eu vou falar para vocês, são respostas provisórias, porque é aquilo que eu acredito, eu tenho ali a hipótese de que aquilo vai acontecer daquela forma, né? Para teorias que aceitam hipótese, para outro tipo de projeto, ou teorias que não aceitam hipótese, ela não entra, tá? E para algumas, elas vão entrar de forma, digamos assim, explícita e outras de forma implícita, tá? Então, como a gente vai trazer aqui, então essas hipóteses, elas são o quê, né? São suposições antecipadas para o problema de pesquisa. Aquilo que você acredita que vai alcançar ali, né, a partir daquela pergunta. Então, elas guiam a investigação e serão confirmadas ou refutadas ao longo do estudo. Então, eu posso desenvolver uma pesquisa e aí eu parto de um problema e, ao final da minha pesquisa, eu confirmo a hipótese e eu posso dizer o seguinte, na minha hipótese, né, que eu pensei, ela não se confirmou porque a minha pesquisa ela estava buscando alguma coisa e no final ela aponta para outro caminho, né? Isso pode acontecer, é normal,
né? O importante é que você, depois que você pensar na sua hipótese, e depois que já estiver desenvolvendo a sua pesquisa, que você seja ali fidedigno àquilo que você está analisando. Mas, no seu projeto de pesquisa, pense ali, se você for colocar uma hipótese, né, pense que seja uma ou duas suposições que estão ali, né, orbitando o seu problema, e eles aparecem ali como essas suposições, né, sobre a sua pesquisa, né. Pensar aí que você vai trabalhar que elas são baseadas, né, em evidências, então eu não posso, tipo, ter uma hipótese que ela surge das vozes da minha cabeça, não dá. Por isso que a gente fala que a gente precisa conhecer o objeto com a máxima atenção antes de pensar ali a pesquisa. Então, essas hipóteses, né, elas têm que ter ali como a gente fala, ela tem que ter baseado em evidências e para isso eu preciso fazer leituras prévias para poder ali me apoderar desse objeto, né? Então elas vão partir ali de leituras e observações prévias. Então, quanto maior o número de leituras que você fizer, né, de periódicos, de livros sobre esse objeto, melhor você vai conseguir organizar tanto o problema da sua pesquisa como a justificativa e as hipóteses, tá? Então, elas precisam ser testáveis, né, verificadas por análise de dados, né, e isso você vai começar a observar quando você começar a ler ali alguns artigos, tá? E elas podem ser revisáveis, né? Então, isso não quer dizer que só porque eu pensei numa hipótese no começo que ela vai ficar ali para sempre, né? Eu posso, ao longo do tempo das leituras, fazer alguns aprimoramentos e mudar a minha hipótese, tá? Então, isso é totalmente possível. Então, ela pode, como eu falei, elas podem ser confirmadas ou podem ser refutadas. Isso quem vai dizer ali é o seu percurso, né, ao final daquilo que você está pensando. E a gente vai para a justificativa, né? Porque é só a justificativa não importa, né? Então, vamos pegar aqui, né? Então, a justificativa é onde você vende o peixe, onde você diz por que que a sua pesquisa é importante, por que que, digamos assim, o orientador da linha 3 ou da linha 2, ou como alguma das minhas pesquisas, elas vão ali ser, elas vão se destacar frente a outras que já existem ali, que você pesquisou, que você encontrou quando você está elaborando o seu projeto, né? Então, convencer quem está lendo o seu trabalho é fundamental e para isso você precisa de organização de ideias, tá? Quanto maior a coesão e coerência na hora de pensar ali a organização das ideias frente à estrutura que a gente tem do projeto, melhor a sua visibilidade dentro daquelas pessoas que podem ler o seu trabalho e se interessar pela sua pesquisa. Sempre lembrando que a pesquisa de vocês, elas têm que sempre partir de pesquisas que os orientadores que trabalham no mestrado já desenvolvem. Por isso é que é importante você entrar no currículo Lattes dos professores que têm vagas para o mestrado, para conhecer um pouquinho do que cada um pesquisa, para você talvez não pensar algum objeto que esteja fora daquilo que os professores do mestrado pesquisam. Porque às vezes você fez uma prova boa, tirou uma boa nota, passou, mas aí chega na parte da entrevista do projeto, você até tem um bom conhecimento, né, sobre determinada linha, e aí de repente temos duas pesquisas, uma que está dentro daquilo que o professor, o orientador que está próximo daquilo que você escolheu pesquisa, e a sua ela está fora. Então, isso, ter essa noção, ela é fundamental para que o seu projeto ele tenha ali, né, pontos a mais na hora da leitura, tá? E aí a gente vai pensar o seguinte, a gente tem que responder, né, a que serve, né, essa pesquisa e a sua contribuição, né? Daqui a pouco eu leio aqui a pergunta, tá? Tá aparecendo aqui. E vamos lá continuar, senão a gente termina se perdendo, tá bom? Daqui a pouco eu respondo. A gente vai pensar o seguinte, a quem serve, né, essa pesquisa e qual a sua contribuição. Eu vou pensar aqui na relevância acadêmica, né? Então, como o mestrado é acadêmico, a gente tem que pensar ali de forma acadêmica.
é, até porque nós temos duas modalidades, né? Não no nosso. Temos duas possibilidades de modalidade de mestrado. O acadêmico e o profissional. O profissional está voltado ali para a produção de materiais, mais coisas mais do dia a dia, de sala de aula, etc. E o nosso é mais acadêmico, né? Está numa outra órbita. Então, ter essa noção é fundamental para você pensar ali que a sua pesquisa ela tem que se inserir nesse campo mais acadêmico, né? Não que talvez a sua pesquisa ela tenha ali um viés, digamos assim, de se pensar em determinada aplicação de alguma coisa, mas ela precisa estar nessa linha, tá? Então, ela precisa contribuir ao conhecimento científico existente. Geralmente, o ponto para frente é para o doutorado, né? Quando você propõe alguma coisa nova, inédita e tal, não é o caso de vocês. O caso de vocês é pensar um objeto e como esse objeto ele vai se alinhar com outras pesquisas que já existem, porque são essas pesquisas que vão fundamentar aquilo que você vai desenvolver, tá? E aí pensar aí que isso tem que ter aí uma relevância, né, social, né? Então ela vai beneficiar grupos ou resolve problemas reais. Como é que a gente pode pensar aí, né, através de uma pesquisa sobre linguagem, talvez a gente poderia pensar ali a questão da importância, talvez, dos nomes, né? De lugares, pensando em uma questão de toponímia e outras coisas ali do léxico, que vão ali, por exemplo, ajudar a Prefeitura de São Luís a melhorar a sinalização e incorporar uma nova forma de trazer, né? Mostrar como os nomes aparecem, de melhorar a linguagem, né, para que o cidadão consiga ter ali uma visão mais inteligível das coisas. É uma contribuição que a sua pesquisa pode dar, né, para a dinâmica social da cidade. Ou, por exemplo, tem uma aluna da gente que mora em Cururupu, que ela queria falar sobre o boi de costa de mão, que é um sotaque que está aí, né, com poucos grupos e passa por um momento difícil. A pesquisa dela ela serve para que os estudos sobre cultura popular do Maranhão eles sejam incrementados e que esse sotaque não acabe, ou ele que não se enfraqueça ainda mais, né? E aí pensar aí, por fim, na contribuição, né? Ele inova, preenche lacunas, né? Propõe soluções. Então, essas questões elas precisam aparecer aqui, né? Na sua justificativa, tá? Aqui já está se caminhando aqui para o final. E aí pensar aí a metodologia, né? Então, o que a metodologia faz, né? A metodologia ela descreve os procedimentos e técnicas, né? Que orientam o estudo garantindo, né, que os resultados válidos e reproduzíveis, né? Então, a metodologia ali, como eu falei para vocês inicialmente, é o coração da pesquisa e é ali que você vai detalhar como você vai fazer para organizar a, as ações para chegar na resposta da pergunta-problema por meio dos objetivos da pesquisa, né? Então, é ali que eu vou explicar para as pessoas, né, qual é o tipo de pesquisa, se eu vou trabalhar ali com pesquisa, se ela é teórica, se ela é empírica, se ela é de campo, se ela é bibliográfica, documental, se ela é trabalhando com teoria da análise do discurso, ou seja, é ali que eu vou situar, né, na metodologia, qual é o tipo de pesquisa que eu vou trabalhar. Se a minha pesquisa ela é quantitativa, se ela é qualitativa, se ela é de natureza exploratória, descritiva, explicativa, né? Essa é a parte importante, porque é a parte onde você demonstra que você foi atrás da bibliografia, e aí eu vou deixar como sugestão para vocês o livro Como Elaborar Projetos de Pesquisa, do Antônio Carlos Gil, né? Antônio, desculpa a minha letra. Esse livro, né, que é o Como Elaborar Projetos de Pesquisa, ele é um livro fácil de leitura, e ele vai trazer todos os elementos que vocês vão precisar para entender todas essas fases do projeto de pesquisa, tá? E aí a gente vai depois para mostrar ali a parte que vai falar sobre a fonte de dados, né? Que é onde a gente vai perceber ali o dado, né?
de onde a gente vai partir, de onde vai partir a nossa análise, né? Se eu vou trabalhar com documentos oficiais, se eu vou fazer entrevista, que tipo de entrevista, se uma pesquisa de campo, que eu falei na parte anterior, e essa pesquisa de campo, ela tem um viés ali etnográfico, se eu vou passar muito tempo com a comunidade, se eu não vou, né? Se eu aplicar questionários, se eu vou trabalhar ali com legislações. Então, é nessa parte que você vai trazer um pouco mais de informação sobre os seus, sobre o seu dado, sobre o seu corpus, né, da pesquisa. E aí ela vai explicar também, né, como é que essa análise ela vai ser feita. Então, já situei ali se ela é quantitativa, qualitativa, expliquei, por exemplo, se eu vou trabalhar com documentos, se eu vou trabalhar com entrevista, etc., que são os instrumentos de coleta de dados, os anteriores, né, esses aqui, são alguns dos instrumentos de coleta de dados, e aí, por fim, eu vou, né, pegar os dados que foram extraídos por meio dos instrumentos de coleta para fazer as análises, né, que aí eu vou utilizar técnicas qualitativas, quantitativas ou mistas, né. E aí eu posso utilizar análise do discurso, posso usar análise de conteúdo, análise literária e assim por diante, tá? Tudo vai depender da linha que você escolher e de como a teoria ela vai dialogar com dados, e para isso eu preciso fazer a leitura prévia de alguns livros, de alguns artigos que se alinhem com aquilo que eu estou pensando, tá? E aí, vamos lá, contribuindo com o seu projeto, né? Pensando aí um resumo visual, né? Um resumão de como a gente vai fazer. Primeiro, pensar aqui o tema, né? Depois, problema de pesquisa, os objetivos, as hipóteses e a justificativa. Como é que eu vou organizar ali, de acordo com como eu falei anteriormente para vocês, né? Pegar aqui. Primeiro eu penso no tema, número um, né? Penso aqui em apresentar, né, esse tema. Apresentei o tema, trago o problema, justifico a importância dele, né? Estabeleço os objetivos. Antes disso, eu trago aqui a hipótese, né? Para dizer, eu vou pensar nisso, pensar naquilo, para daí avançar, né? E aí, pensei aí, deixa eu reorganizar aqui, né? Pensar aí o tema, né? Que é a partir ali do meu objeto de pesquisa. Penso ali depois na contextualização, né? Do meu objeto, justifico porque que ele é importante. Depois, nessa justificativa, eu já trago ali o problema de pesquisa, já lanço as hipóteses, né, que ali podem surgir, né, de soluções para esse problema, e aí trago os objetivos, e aí, por fim, eu já chamo aqui a metodologia. Seguindo ali, né, o que a gente observou na parte de cima dessa explicação, tá? E aí, a gente vai pensar em os próximos passos, né? Pensando aí da teoria prática, né? Escolher e delimitar ali o tema, né? Formular um problema claro, definir os objetos e hipóteses, justificar, né? E planejar a metodologia. E aí a gente fecha aí, né? Com um projeto bem estruturado e com o sucesso de vocês, né? Na hora da escolha do projeto, né? No momento de ingresso ali no mestrado. E aí, meus queridos, basicamente isso, para não me alongar muito, né? Eu espero que eu tenha chegado dentro daquilo que a gente pensa ali para as linhas gerais. E agora eu abro para as perguntas de vocês. Perguntas. Professor, a Elinete Santos perguntou se o PG Letras não pede hipótese.
Qual é o nome dela, meu Deus? Deixa eu ver aqui. Elinet. Elinet depende. Se, por exemplo, a tua pesquisa foi análise do discurso materialista, ou seja, do Michel Pechet, não tem hipótese. Se a tua pesquisa ela seguir, por exemplo, pressupostos da sociolinguística, tem hipótese. E aí, como eu estou falando para vocês, a hipótese ela pode aparecer de forma explícita ou implícita, tá? Se você conseguir desenvolver uma hipótese de forma implícita, facilita para a maioria das linhas, né? Com exceção de análise do discurso que não tem hipótese pelos motivos que eu já falei para vocês, tá bom? Mais alguma pergunta? Boa noite, Aimee. Tem alguma pergunta? Gente, pelo jeito todo mundo entendeu. Pode falar, Aimee. Tá bom, enquanto a Aimee elabora o texto aí. Tem mais alguém que tem alguma pergunta? Gente, espero que todo mundo tenha. O silêncio seja porque vocês entenderam, não porque vocês estão com dúvida. Eu posso passar o material depois, tá? Foi planejado para essa aula. Ah, esqueci de mostrar aqui o projeto. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho, enquanto a Aimee pensa aí né, na pergunta dela aí. Então, esse aqui é o projeto da Vandilma, que é minha orientanda, tá? Então, aí ele tem aí o título, né? A linha de pesquisa pela qual ela se insere. E aí, passando aqui, né? Título, linha de pesquisa, justificativa, e ela situa o trabalho, né? Traz ali todos os elementos, depois traz os objetivos, geral, específico, né? Fundamentação teórica, onde ela vai ali situar, né, a Libras, e aí vai vir trazendo aqui, né, os teóricos, né, que vão situar uma parte do estudo dela que é em Libras, e a outra parte, né, ela vai situar aqui com as questões da análise do discurso do Michel Pechet e assim por diante, tá? Então, basicamente isso, e aí passam todos os autores a gente vai fundamentar ali, traz a metodologia para explicar ali o locus da pesquisa, onde é que vai ser trabalhado, qual a teoria, né? E passou aqui, tem o cronograma, né, de o que você vai desenvolver cada mês e as referências bibliográficas, tá? Como, como vocês perceberam, não é uma coisa tão complexa se vocês se organizarem e tiverem ali, né, uma dedicação diária. Como tem ali no edital, né, o projeto ele tem que ter, é, em média, 12 laudas, se não me engano, deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Aqui são as sugestões, né, para elaboração do projeto. Então, aqui está o que apareceu no edital passado. E aí vocês só comparem com o edital novo, né? Então, mínimo de 12 laudos, máximo de 14, incluindo capa e referências, fonte Arial, tamanho 12, espaço 1,5, né? Aí tem uma pergunta da Vanessa, né? Quantos teóricos eu posso usar na pesquisa? Olha, depende. Depende, às vezes tem algumas teorias que têm, tipo, os estudos em Libras, eles têm poucos autores, né, poucas pesquisas, frente a algumas outras, como da área de literatura, que já tem um tempo maior, né, de pesquisas. Então, vou pegar aqui o projeto da Vandilma, né, aqui o projeto, não, nesse aqui. Vamos pegar aqui para ver quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 livros citados, tá? Só que aí a Vandilma já vem desenvolvendo ali um trabalho que ela começou na graduação,
e aí ela passou para ampliar a pesquisa dela de graduação para o trabalho de mestrado. Então, ela já tinha ali algum, algum contato com a teoria e ficou mais fácil, né? Essa questão de publicação do edital, eu acredito que deva sair, acho que em junho ou julho, alguma coisa assim. Eu não lembro quando é que quando eu peguei esse aqui na página do PG Letras, que está lá, eu não me lembro da data, mas vocês procurando lá, vocês vão olhar mais ou menos a data onde saiu, ele sai praticamente na mesma temporada ali, talvez junho, julho, tá? Deixa eu ver aqui. O processo de pesquisa de campo, ele vai. O que vai mudar aí é só você colocar na metodologia que a sua pesquisa ela é de campo, e se ela é de campo, ela tem que ter ali procedimentos, né, e métodos que se alinhem com uma pesquisa de campo. Então, se eu vou fazer pesquisa de campo, então eu tenho que ter como instrumento de coleta de dados, né, observação, é, se for o caso, depende da questão ali, entrevista, aplicação de formulário, pode ser uma pesquisa etnográfica, por exemplo, na minha pesquisa de pós-doutorado, eu trabalhei com etnografia, então eu fiquei com um grupo e aí eu fiquei transitando, onde o grupo ia, eu ia junto, se tinha uma festa em tal lugar, eu ia junto, então a etnografia ela tem essa dinâmica. Então o que vai determinar ali é o tipo de pesquisa de campo que você vai fazer, tá? Se você vai só, por exemplo, para coletar documentos, você tem que ali pensar dessa forma também, tá? Organizar tudo de forma que as coisas elas se alinhem para o propósito maior, que é responder a pergunta problema, tá? Essa questão do medo de ter ali a questão do professor e as afinidades, é por isso que é importante você entrar na página do programa e dar uma olhada no que cada professor pesquisa, né? Então, geralmente, ele vai apontar para o currículo Lattes do professor e você vai observar o que o professor está pesquisando, né? Então, a partir dessas pesquisas que o professor desenvolve, você talvez pense em alguma coisa que vai alinhar, né, a sua pesquisa à pesquisa já existente do professor, tá? É possível aproveitar a pesquisa do TCC da graduação para elaboração de pré-projeto? É totalmente possível, tá? Contanto que você, na hora que você for fazer você for aproveitar o tema da sua pesquisa de graduação, que você tenha uma ampliação disso, né? Porque às vezes a gente pensa o seguinte, eu vou pegar o mesmo projeto da graduação e vou aplicar aqui para o mestrado. Só que aí a gente tem que pensar que uma pesquisa de mestrado, ela tem um aprofundamento bem maior, né? Maior do que uma pesquisa de graduação e maior do que uma pesquisa de especialização, né? O mestrado é chamado de stricto sensu exatamente por conta disso, porque ele tem uma questão mais formal e ele tem, digamos assim, uma profundidade muito maior do que de uma pesquisa de graduação, tá? Só pode ter uma forma de pesquisa em campo? Não. Ah, é como eu estou falando para vocês. Importante, se eu vou fazer pesquisa de campo, e aí eu penso em tipo de pesquisa, com uma linha de pesquisa, eu tenho que pensar ali, na hora que eu for digitar no Google, né, e eu sugiro que vocês procurem no Google acadêmicos os artigos, como as pessoas que pesquisam aquilo que eu quero pesquisar, fizeram a pesquisa delas. No momento que você começar a ler o que as pessoas estão fazendo, você automaticamente vai entender como as pesquisas funcionam e aí você vai ter uma ideia de como aprimorar a sua ideia. Tudo parte de leitura. Não tem como fugir disso. Quanto mais você lê, mais você conhece, melhor você aprimora as suas ideias. Tá? Mais alguma pergunta? Perguntas? Professor, a Elinete perguntou sobre qual a probabilidade de alguém que está participando deste curso adentrar ao programa. Depende. Depende, Linete. Se você conseguir. O mestrado é uma seleção que tem etapas, né? Então, a primeira etapa que você precisa vencer é a etapa da prova escrita.
Mas para se inscrever, você já precisa ter um projeto pronto. Então, quem elabora o projeto e quem consegue fazer a prova e tirar uma nota, digamos assim, igual ou maior que do que 7, já tem grande chance de avançar. E aí chega na entrevista, no momento da entrevista, né, do projeto, é que as coisas, digamos assim, é que você passa por esse dilema, né? Se você vai ter o seu projeto ou não, escolhido ou não. E isso nasce para alguns, a partir de hoje, né? Ou a partir da aula passada, que foi com o professor Alex, de como eu estruturo as minhas ideias e como elas se transformaram em um projeto de pesquisa científico em nível de mestrado. Eu tenho que pensar que vocês têm que pensar que vocês vão fazer um curso de letras em nível de mestrado, né? Então, as minhas ideias elas têm que ter uma estruturação dentro do que se espera de uma pesquisa em nível de mestrado. Então, se você fizer todas essas etapas de forma estruturadas, com poucas lacunas, a probabilidade de você passar é muito grande. E se fosse por mim, né, teríamos aqui temos aqui mais ou menos 35 pessoas, é praticamente a quantidade de vagas que são oferecidas, então a gente já encheria uma turma inteira com todos vocês. Seria maravilhoso poder reencontrá-los todos na mesma sala. Mais alguma pergunta? A Aimee perguntou o seguinte: é possível trazer um embasamento teórico da área da saúde relacionando a área de letras? Pode. Por exemplo, a gente sempre tem problemas, né, com a leitura da caligrafia dos médicos, né? E aí eu poderia pensar, e aí já seria um pouco mais complexo, né? Talvez pensar ali a escrita, né, dos prontuários dos médicos. É uma pesquisa que ela envolve medicina e eu posso trazer tranquilamente para o campo da linguagem, até porque o médico, para escrever, para fazer o prontuário, ele tem que utilizar da língua portuguesa para que quem for pegar o prontuário, tanto enfermeiros como outros médicos, né, entendam aquilo que ele está dizendo. Por isso que hoje em dia se utiliza muito o computador, né, para fazer o prontuário eletrônico e ele fica disponível para todos. Isso já melhorou bastante, porque aí você já não depende da caligrafia do médico. Mas aí você pode pensar como é que os médicos estruturam o gênero, né, prontuário. Como é que ele é estruturado e como é que ele circula, né, nos espaços da saúde, né? É uma possibilidade. Mais uma pergunta? Sim. O Jonas perguntou: o estado da arte também não é incluso? Acho que o estado da arte ele já fica um pouquinho mais para frente, né? Quando você for passar ali pelo primeiro seminário de projetos, né? Depois que você já entra. Mas se você quiser fazer ali um resgate das pesquisas que você fez e como as pesquisas que você encontrou na sua área, elas têm sido importantes e como a sua pesquisa, a partir dessas pesquisas prévias, como ela contribui ou como ela pode contribuir para a melhoria do entendimento daquele objeto, daquele assunto, melhor ainda, tá? Você só não precisa colocar formalmente, isso aqui é o estado da arte, né? Você precisa ali fazer um resgate. Olha, eu pesquisei sobre o meu boi, e aí eu vou ter, por exemplo, o José Américo, que trabalha com o meu boi. Eu vou ter, por exemplo, a Micol, que trabalha com o meu boi. Eu vou ter, por exemplo, ali, é, digamos, o Marcelo Nicomedes, que sou eu que tenho uma tese escrita sobre o meu boi. A professora Mônica, Cruz, desse programa, que também pesquisa sobre o meu boi. A pesquisa do Marcelo fala sobre isso, a pesquisa da Mônica fala sobre isso, a minha vai falar sobre isso, e ela tem isso para contribuir. Pronto. Não precisei fazer o estado da arte, né, propriamente dito, mas eu contextualizei a minha pesquisa dentro do universo das pesquisas que já existem. Isso é muito importante para você mostrar o que se tem hoje e o que você tem para oferecer, né, em termos de pesquisa. Mais alguma pergunta?
Aí eu não posso dar spoiler, né? Mas o que eu posso dizer para vocês com relação à prova escrita, se vocês quebram as minhas pernas, depois eu tô dizendo aí que eu tô dando spoiler da prova, né? Tentem, né? Geralmente são três perguntas, às vezes, né? Tentem estruturar as perguntas de acordo com o que elas estão pedindo, né? A gente tem tido problemas sérios, que às vezes você pergunta uma coisa e o candidato responde outra. Então, tentem focar naquilo que a pergunta quer saber. E aí é o momento em que vocês vão demonstrar conhecimento dos textos que foram sugeridos para leitura no mestrado. Então, eu não posso perguntar assim, tipo, como se estrutura, por exemplo, o universo da linguagem, da tecnologia, ou como, vamos pegar assim uma mais simples, né? É, como você observa hoje o momento da mudança da linguagem de forma analógica para a digital e como isso influencia nas pesquisas em linguagens? Aí eu não vou dizer o seguinte, há há 10 anos atrás a gente tinha orelhão, agora a gente tem smartphones. E aí as pessoas saíram do caderno e agora elas escrevem em computadores. Ponto. Não dá para ser assim, né? Então eu preciso trazer ali, né, os autores que dialogam com isso, porque deve ter autor sugerido para essa pergunta. E aí eu preciso pensar ali nas minhas respostas de forma que elas atendam aquilo que a pergunta quer dizer, mas eu não posso ser seco, eu preciso contextualizar e para isso eu preciso usar o repertório de leituras que foram sugeridos, tá? Mais do que isso eu não posso falar, senão a produção ela corta meu microfone. Eu não. Ah, tá. Pronto. Já está respondida a pergunta aí que as aulas ficaram gravadas aí no canal do PG Letras no YouTube. Aproveitem aí, pesquisa no YouTube, se inscrevam, ative o sininho e deixem o like. Não que a gente vai ganhar dinheiro com isso, mas dá visibilidade, né, para o canal do mestrado. Mais alguma pergunta? Eu acho que está todo mundo satisfeito. É, eu acho que se vocês digitarem PG Letras, espaço UFMA, ele aparece lá no, no YouTube. Ou acho que tem na bio do Instagram. Lá tem esses dados que vocês estão procurando. Sobre canal, onde passam as aulas, etc. Mais alguma dúvida? Como as aulas elas vão ficar lá, vocês podem assistir novamente depois, tá bom? Vai ficar disponível daqui a alguns dias depois que forem feitas as edições. Certinho? Vamos lá, Hilton Neto, que está lhe deixando confuso? Se eu puder, né, te ajudar, eu te ajudo. Não perguntando quais são as perguntas da prova de seleção, eu te digo tudo. Até porque nem eu sei. Tem alguma pergunta, Hilton? Aí você poderia se inscrever na linha 1. Tem a professora Georgiana, que é professora do Letras Espanhol, que trabalha com espanhol. É.
Eu acho que, eu acho que de literatura, não lembro agora se tem alguém de espanhol. Mas se for de língua inglesa, tem a professora Nayara, que trabalha com literatura inglesa, e a professora Araci, também da linha de literatura. Decolonialidade e variação linguística, você vai realmente pensar aí na professora Georgiana Márcia, que ela trabalha com estudos do léxico, língua espanhola e estudos de decolonialidade. É, pelo que eu vi no edital aqui, você não precisa apontar um orientador, mas aí se você for fazer, geralmente a gente já pensa, né, voltado para a pesquisa de alguém, né? Então, como eu falei para vocês, os projetos de pesquisa têm que estar ali conectados com a pesquisa em andamento de algum dos pesquisadores do programa, tá? Então, nesse caso aí, se tu tá pensando que literatura não tá na tua órbita, né? Então, tu já pensa aí, nesse caso, né? Segundo aí o que tu tá pensando, a professora Georgiana é uma boa opção. E aí a professora Georgiana, geralmente, ela trabalha com a professora Tessiana ali, né? Bem próximas. São duas possibilidades, tá? Aí, Dira, eu não posso te dizer a média de quantidade, né? Depende do seu poder argumentativo. Então, às vezes, você tem uma resposta que ela tem 3 páginas, mas ela termina ali fugindo do tema. Então, aí termina não adiantando muito. O importante é você focar naquilo que foi perguntado e pensar, né? Sempre, começo, meio e fim. Né? Começo, meio e fim. Perguntar, pensar que a pergunta ela tem que ter ali um início, ela tem que ter ali a parte onde você vai articular as ideias e tem que ter um fechamento, né? Porque você não pode dizer a coisa e cortar, né? Começo, meio e fim sempre, né? Você já vira um mantra, né? Começo, meio e fim. Mais alguma pergunta? Não, acho que se tiver limite, eles vão dizer no dia da prova, tá? Certo? Alguma outra dúvida? Conceição, isso daí eu acho que tu pode encontrar no próprio edital. O edital ele tem algumas questões que falam sobre essas questões de desempate, o que que elimina, o que que não elimina, o candidato. Então, dá uma olhada no edital do ano passado e quando sai o novo, tu já vê se alguma coisa mudou, né? Que é de um ano para o ano, às vezes as coisas elas mudam e é normal, tá? Então, por exemplo, às vezes você inclui um orientador de uma área diferente, aí tem algumas pequenas alterações, tá? Então, é isso, né? Queria agradecer a todo mundo que está aqui, né? Até este horário, 8h30. Espero ter respondido de forma clara e objetiva, né? As indagações de cada um de vocês. Espero que o que eu tenha falado aqui com vocês, que ele tenha ajudado vocês de alguma forma e que espero que muitos de vocês consigam passar em todas as etapas do mestrado e que se juntem, né, a gente daqui a algum tempo, tá? Certinho? Tudo certo, professor. Muito obrigada, obrigada a todos. Até a próxima semana. Tchau, gente. Até a próxima. Deus abençoe vocês.
boa leitura aí, né? Pegue já o material aí que já tem do edital anterior e comece a ler, né? Leitura é fundamental, tá? Tchau, gente.